Boa noite. Ele classificou de assustadora a crise causada pelos sucessivos escândalos envolvendo políticos no Brasil e fez um alerta à nação. Enquanto a Justiça não tomar uma decisão definitiva sobre os candidatos envolvidos no mensalão e na máfia dos sanguessugas, caberá ao eleitor agir contra os políticos corruptos que tentarão se reeleger em outubro. Palavras ditas com a autoridade de quem já presidiu o Supremo Tribunal Federal e comanda agora o processo eleitoral no país. Ministro Marco Aurélio de Mello. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é o convidado desta noite do Roda Viva. Você vê a entrevista num instante. É a segunda vez que o ministro Marco Aurélio de Mello preside o Tribunal Superior Eleitoral. Em 1996, ele conduziu a primeira eleição informatizada no Brasil, uma marca de modernidade. Agora, em 2006, comanda o processo eleitoral que carrega uma marca de atraso, o envolvimento de políticos em escândalos de corrupção. Em 2005, foi o mensalão apontado como a mesada para deputados apoiarem o governo no Congresso. 40 pessoas foram denunciadas à Justiça entre empresários e políticos, incluindo 3 membros da cúpula do PT e o homem forte do governo Lula, o deputado José Dirceu, que acabou cassado. Em 2006, um escândalo ainda pior. A máfia das sanguessugas, o esquema de compra fraudulenta de ambulâncias que resultou no pedido de cassação de 67 deputados e 3 senadores. Além desses, outros 27 estão sob investigação. É esse envolvimento de políticos com o crime de quadrilha que levou o ministro Marco Aurélio de Mello à televisão para dizer que o eleitor deve agir contra os políticos corruptos que tentarão se reeleger. Foi um pronunciamento oficial como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na véspera do início do horário gratuito, em que o ministro também conclamou os eleitores a se preocuparem com as consequências do voto. Ele rejeitou a possibilidade de utilizar o voto nulo como protesto contra os escândalos políticos. Marco Aurélio de Mello, 60 anos, carioca, formado em Direito, tornou-se conhecido em 1990, ao ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo primo e então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Nesses 16 anos, em que foi também juiz do Tribunal Superior do Trabalho, presidente do Supremo e 2 vezes presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tornou-se o ministro mais polêmico da história recente do Judiciário. Tomou decisões que paralisaram 2 vezes o Congresso. Em 93, suspendeu a revisão constitucional e, em 98, bloqueou a reforma previdenciária. Já foi contra o voto obrigatório e este ano causou nova polêmica ao tornar mais rígida a regra da verticalização. Partido que não entrou na coligação para a eleição presidencial só pode fazer aliança na eleição estadual com o partido que também ficou de fora da coligação presidencial. Numa disputa eleitoral agravada pelos recentes escândalos e, como outras, sujeita a abusos, o ministro Marco Aurélio de Mello já passou o recado. A Justiça Eleitoral está de olho nos candidatos e vai ser rigorosa. Para entrevistar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio de Mello, nós convidamos Renata Lopretti, editora do painel do jornal Folha de São Paulo, Dácio Nitrini, diretor do Núcleo Eleições da TV Cultura, Rui Nogueira, editor executivo do jornal O Estado de São Paulo, Tereza Cruvinel, colunista do jornal O Globo, Márcio Chaer, editor do site Consultor Jurídico, e Joseval Peixoto, advogado e comentarista da Rádio Jovem Pan. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, fazer sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, basta utilizar o telefone 0 operadora 11 3677 1310, 3677 1310. Se quiser o fax, 3677 1311. Ou pela internet, basta você acessar o site do programa. O endereço é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. E aí você manda o seu e-mail. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo Marcon. Nós estamos aí vivendo um cabo de guerra entre os tribunais eleitorais e candidatos que têm sido barrados, digamos assim, na sua intenção de disputarem novamente a eleição por diversos argumentos. Quem é que o senhor acha que ganha esta batalha? Ganhará aquele que tiver o direito ao seu lado. E nós devemos aguardar o pronunciamento não só do Tribunal Superior Eleitoral, como também do Supremo. Nós vivemos em um Estado democrático de direito e paga-se um preço por isso.
O preço é o respeito irrestrito às regras estabelecidas. Agora, isso vale para cima e vale para baixo, quer dizer, também vale para os candidatos que não deveriam se candidatar? Sem dúvida alguma. Se há candidato que apresenta algum aspecto que implique inelegibilidade, essa inelegibilidade será declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, só para completar e não tirar a vez dos meus colegas, já houve mais, digamos, flexibilidade no passado pelos tribunais eleitorais, não? Não creio que possamos falar de flexibilidade. A interpretação da lei é um ato de vontade, mas é um ato que está vinculado ao que revelado pela própria lei. Evidentemente, a justiça age considerada a quadra vivida. Ministro, ministro, se eu entendi bem, assim, de 0 a 10, a resposta que o senhor deu para o Marcum em relação às decisões que os TREs tomaram, o senhor está dando a entender que é insustentável boa parte das decisões do TSE, dos TREs. O TSE vai ter dificuldade em mantê-las, o Supremo vai ter dificuldade em mantê-las, é isso? Concretamente, o que o senhor acha que... O senhor acha que os TREs avançaram um pouco o sinal? Discute-se muito, Rui Nogueira, considerado o princípio da não culpabilidade. Eu creio que a solução não está nesse mandamento maior da Carta da República. Em 1976, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou quanto à pecha de inconstitucional da Lei Complementar da Inelegibilidade, que era a Lei Complementar número 5. E assentou àquela altura que o preceito da lei complementar, revelando a inelegibilidade no caso de simples recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público, não conflitava com o princípio da inocência, com o princípio da não culpabilidade. A questão se resolverá no campo da previsão legal da Lei Complementar número 64, quanto a essa situação concreta, envolvimento a partir de uma simples acusação. O fato de um candidato ser acusado de algo e um TRE proibi-lo, barrá-lo de ser candidato, não tira o direito dele de defesa no processo penal. Isso nós veremos quando o TSE julgar a matéria. O tema ainda não chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, precisamos ter presente que a Constituição Federal remete os casos de inelegibilidade à previsão na Lei Complementar. Essa situação concreta está na Lei Complementar número 64/90, o Tribunal Superior Eleitoral responderá. Ministro, é o seguinte, vamos falar bem concretamente aqui. Conceito, ainda no caso desses candidatos, o senhor diria que o princípio da moralidade, de alguma maneira, se sobrepõe ao princípio do direito de defesa? Há algo que apresenta uma gradação maior. A necessidade de se ter na lei complementar número 64/90, aquela situação jurídica envolvida na espécie. Ou seja, os casos de inelegibilidade estão em preceitos exaustivos. Não há como interpretar esses preceitos, incluindo situação concreta não contemplada. Olha aqui, vamos à situação concreta, ministro. É o seguinte, tem 1.535 pedidos de impugnação pelos 27 TREs do Brasil, né? Desses, muitos casos, ou quase todos, vão aportar no TSE, né? E esses 1.535 impugnações foram pedidas por diferentes razões, né? Quer dizer, alegações de inelegibilidade. Mas apenas o TRE do Rio de Janeiro impugnou deputados envolvidos no processo dos sanguessugas, né? Então, vamos a esse caso específico. O senhor disse aí que será preciso examinar, né, à luz da lei complementar, os casos específicos. Contra os deputados sanguessugas, há uma denúncia, mas ainda nada transitado em julgado, não é isso? O senhor mesmo alegou muito o princípio da moralidade, que a Renata mencionou, mas o senhor mesmo acabou de dizer que é preciso ver isso à luz da lei. E a lei é muito clara quando ela diz que é preciso observar o trânsito em julgado desse processo. Ora, os sanguessugas, o processo deles ainda mal começou, né? Então, supõe-se que o TSE terá que desautorizar o TRE do Rio de Janeiro.
E eu lhe pergunto, esses TREs que deram um passo maior do que a lei, eles não criaram uma dificuldade para as instâncias superiores, o TSE e o Supremo? Quer dizer, amanhã o eleitor vai dizer assim, o TRE do Rio é que estava certo, os lá de cima amoleceram, quando não é verdade, os lá de cima é que vão estar fazendo a perfeita observância da lei. O senhor não acha que os TREs estão criando problemas para os senhores lá em cima? Não, nós temos um sistema recursal. E aí, claro, se há um recurso e concluímos pela procedência desse recurso, nós o provemos. E o juiz não ocupa cadeira voltada a relações públicas. Agora, ministro, não é perigoso, não? A tendência para essa linha, o senhor mesmo tem mostrado em suas entrevistas, não é? Inclusive o ministro aposentado Nelson Jobim, ele até lembrou que no passado o senhor sempre foi um ardoroso defensor da presunção da inocência. No presente, não no passado apenas. Exatamente. Agora, a tendência que está se verificando, e não é só nos TREs, né? No próprio TSE nós temos sentido essa preocupação bem acentuada, né? Falando em tese, não é perigoso não brincar com isso, ministro, um princípio que nem a presunção de inocência? O Supremo já disse que não há transgressão ao princípio da inocência quando se tem a inelegibilidade em decorrência do recebimento da denúncia confeccionada pelo Ministério Público. O fez quando apreciou a pecha de inconstitucional declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral da Lei Complementar número 5 de 70. A questão não se resolve, portanto, considerado esse princípio. A questão se resolve pelo fato de ter-se ou não se ter a situação concreta contemplada na Lei Complementar número 64/90. E essa lei, ela revela que é inelegível aquele condenado por sentença da qual não caiba mais recurso. Agora, só nesse caso, né? Agora, essa lei... Só nesse caso. Essa lei que o senhor se refere, ela atende aquele artigo 14 da Constituição que diz que o caso da inelegibilidade será em lei. Muito bem. E a Constituição diz lá que precisa regular isso, e a vida pregressa. Os parlamentares fizeram toda a regulamentação, menos a vida pregressa. Eles pularam, que é exatamente essa grande confusão que a gente está metido. Que é quando o sujeito foi parlamentar sanguessuga, quando ele foi parlamentar mensaleiro, quando ele foi parlamentar não sei o quê, quando ele foi da prefeitura. E isso pulou. Então alguém precisa preencher esse vácuo, senão o eleitor sente que a justiça eleitoral não está do lado dele. O destinatário da previsão constitucional é o legislador. O parágrafo do artigo 14 da Constituição Federal remete à lei complementar que deverá considerar a probidade administrativa, a vida pregressa do candidato, mas vindo à baila um preceito que realmente contemple a situação concreta. Mas não contempla. Agora, ministro, aí nós temos que aguardar o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso que o senhor está falando vale tanto para as impugnações de candidaturas como para a eventual impugnação da posse, nos termos da consulta do deputado Miro Teixeira? Sim, foi feita uma consulta que ainda estamos apreciando e o relator votou no sentido de não ser respondida, porque enfrentaremos casos concretos. E agora, com essas decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, nós temos a certeza de que o tema chegará ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, ministro, não fica difícil explicar para a população, porque quer dizer, toda vez que eu me deparo com questões da justiça no Brasil, é difícil, digamos, cumprir o preceito do bom senso, né? A explicação faz sentido, mas há um candidato que foi impugnado porque apresentou na noite anterior, praticamente, na véspera do dia último para o recurso, a justificativa ou a tentativa de recorrer de uma decisão que considerava, digamos, não aceitas as contas da sua prefeitura. Eu fico pensando, como é que a gente explica para o cidadão comum dizer o seguinte, não, ele está certo, porque na medida em que ele apresentou isso, está tudo resolvido, porque ele ainda não transitou em julgado, ele ainda tinha direito a algum tipo de recurso. Nesse caso concreto, nós tínhamos um preceito a interpretar na lei complementar. E aí interpretamos o preceito como se realmente encerrasse, como penso que encerra,
eu somei o meu voto à corrente majoritária, né? A necessidade de aquele que teve a prestação de contas glosada ir ao judiciário, mas não com uma simples petição, com um pleito de concessão de uma medida que suspenda a glosa, né? Essa foi a conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, certamente, evoluindo no campo jurisprudencial e suplantando até mesmo foi impugnada essa verbete candidatura, da súmula. Foi. E o caso era emblemático. Por que emblemático? Porque ele tivera as contas rejeitadas em 2003 e na 1ª hora para o registro, no dia anterior ao término do prazo para o registro, ingressou em juízo, ato espontâneo, voluntário. Seria suficiente a afastar a inelegibilidade? O Tribunal Superior Eleitoral respondeu que não. Esse queria só um salvo-conduto mesmo, né? E um salvo-conduto manuseado por ele próprio, a critério dele. Ele deveria ter pleiteado de um órgão equidistante, ou seja, junto ao juízo, uma medida cauteladora que viabilizasse, portanto, o afastamento do ato do Tribunal de Contas. Essas leis são elaboradas, obviamente, no Legislativo pelos políticos que acabam usufruindo delas em benefício próprio a médio e longo prazo. Isso não colabora para o descrédito em relação da Justiça, essas leis que são tão complexas, tão complicadas, que algumas coisas tão óbvias, tão claras, acabam não se realizando? Dácio Nitrine, a atuação do Judiciário é uma atuação vinculada. Vinculada à legislação de regência do caso concreto. Evidentemente, nós não podemos nos substituir ao Congresso Nacional. Sem dúvida. Mas, na sua opinião, essa elaboração das legislações que deixam de regulamentar e tudo, não é uma coisa propositada, quase, planejada pelo Não acredito, presumindo que normalmente ocorre, eu não acredito, né, que se elabore uma lei já se pensando em um drible a uma glosa futura. Mas legisla-se mal? Nosso Congresso legisla mal? Não, eu acredito que legisla bem. Agora, claro que o aperfeiçoamento das regras jurídicas é constante. A Lei Complementar número 5, que era a lei à época, na década de 70, das inelegibilidades, ela previa a inelegibilidade pelo simples recebimento da denúncia. Essa cláusula foi expungida. Que é uma lei do tempo da ditadura, né? Sim, claro. Aí nós temos esse estigma. José Val. Agora, o Congresso que suprimiu esse artigo? Não, esse artigo estava na lei pretérita, né? A lei atual apenas contempla como causa da inelegibilidade a sentença judicial não mais sujeita a recurso. Essa referência que basta a denúncia, né? Ela estava foi suprimida. na Lei Complementar número 5 de 1970 e o Supremo declarou constitucional, que não contrariaria o princípio da não culpabilidade. Por esse artigo, então, resolve-se o problema de sanguessugas e assemelhados, né? Mas ele não está em vigor. José Val. Ministro Marco Aurélio, eu sou homem de rádio e recebo do Paulo Marcon uma homenagem ao rádio, a minha presença aqui, um programa do qual eu sou um telespectador cativo. Nós do rádio estamos manietados pela justiça eleitoral ou pela lei eleitoral já há alguns anos, ministro. E TV também. TV também. Eu apresento um jornal que tem 134 emissoras em cadeia e às 7 horas da manhã entra no ar um programa chato, que não leva a nada, ridicularizado pelo povo brasileiro, chamado horário gratuito. Mas tem mais. O rádio, por lei, não pode debater. E não pode trazer o cidadão para debater. A minha rádio foi condenada em 2004, porque no mês de março, muito antes da própria indicação dos candidatos, botou no ar ouvintes com a pergunta: em quem o senhor não votaria para prefeito? Um partido entrou com uma representação no TRE, fomos condenados, mas isto passou. O fato é que o rádio está manietado,
O povo não pode se manifestar. Eu assisti o seu pronunciamento para que o eleitor escolha, para que o eleitor pense. Mas como ele vai escolher, ministro? Com esse programa que está no ar. E sem poder ele, cidadão, debater no rádio do seu país. Eu gostaria que o senhor deixasse de lado, inclusive, a legislação, que eu sei que é contra, mas eu queria a sua opinião, ministro. Como cidadão, eu indagaria qual seria o programa desejável, ideal. Eu achava, ministro, que o povo poderia debater eleição, por que não? Por que que nós, que somos a elite desse país, os juízes, os advogados, os jornalistas, os executivos, temos o poder de impedir que o povo debata na época da eleição? Mas não há espaço sequer para se lançar ideias, para se revelar mesmo o perfil são do programas de candidato. alto interesse. Nós teríamos espaço para o debate? Deixa eu aproveitar a pergunta dele para dizer o seguinte. Por vezes se tem a sensação de que a legislação eleitoral busca, na essência, proteger o eleitor dele mesmo. É como se o eleitor fosse uma presa fácil dos candidatos, lobo mau, ainda que a gente tenha vários que possam ser incluídos nessa categoria, mas enfim, como se o eleitor precisasse ser protegido dele mesmo na escolha. E eu lhe pergunto, isso não acaba resultando em menos informação para o eleitor decidir? Eu volto à colocação anterior. Qual seria a forma desejável? O que se busca com a propaganda eleitoral que não é gratuita? Todos nós pagamos por ela, já que as empresas se compensam, considerado o imposto de renda. A revelação do perfil do candidato. E aí há um tempo que já se diz demasiado para essa exposição. E mesmo assim se pretende a feitura de debates com tantos candidatos? Não, justamente eu acho que a reclamação da mídia... Na verdade, a dificuldade que nós, jornalistas, que eventualmente estamos no rádio, eventualmente na televisão, eventualmente na imprensa escrita, o que se vê claramente é que o jornalista que está no rádio e na televisão, no período eleitoral, ele passa a ser quase um jornalista de segunda categoria. Porque na imprensa escrita não há esse tipo de restrição. No rádio e na televisão há inúmeras restrições. Algumas aparentemente muito democráticas, mas ingenuamente democráticas, porque elas impedem que se exercite a cidadania. Por exemplo, pouca gente se pergunta por que rádio e TV não faz debate entre candidatos ao legislativo. Proporcionais. Por quê? Porque a lei... pensariam certos candidatos para esses debates? É simplesmente... Haveria espaço para se fazer com tantos candidatos esses debates? Veja só, a lei obriga... Com o número de partidos que nós temos e o nosso sistema mas a lei obriga a convidar todos os partidos para fazer um debate ao mesmo tempo, a não ser que haja concordância. Aqueles com representação na Câmara Na Câmara, obviamente. E agora com essa mudança, representação nesse momento, de 3 de agosto agora. Agora, chamar só aqueles que você julga relevantes também seria uma interferência indevida. Não, mas há um equilíbrio na disputa, já que a eleição objetiva justamente esse equilíbrio. Ok, mas a imprensa escrita pode. Eu voltaria ao início da pergunta. Mas não é inconstitucional imprensa, não é imprensa em qualquer lugar? Não, eu voltaria mas a imprensa escrita não faz debate entre Nós temos uma candidatos. Figura jurídica, perdoe-me, Tereza, nós temos uma figura jurídica que é o abuso no uso dos meios de comunicação. Sim. Então, se o candidato tem uma coluna e continua veiculando ideias nessa coluna, ele está muito próximo desse abuso. Mas, olha, eu não sou delegada dos meios impressos, não, mas os jornais, embora não exista nenhuma ingerência dessa ordem que há na rádio e na televisão, os jornais e as revistas têm tomado, por exemplo, políticos que escrevem artigos periódicos, né, são todos desligados. Acho que a própria lei exige, né, que eles se desliguem antes de se tornarem candidatos. Né? Notícias sobre parlamentares candidatos às eleições proporcionais
ficam restritas apenas ao que é imperativo da notícia. Não, mas não há uma obrigação legal. Quer dizer, a discussão é de outro nível. Evitar qualquer tipo. Todos os jornais têm um código de conduta na eleição. Todos não. Procurando evitar esse. Poucos jornais no país têm um código de conduta. Nem todos. E tem Mas lá qual os seria regionais. o exemplo concreto de candidato em atuação via jornal? Mas, ministro, eu não Mas falo nem eu não candidato. sei de nenhum. Não. Eu falo Eu não ouvinte. conheço. Eu Eu gostaria, também não Paulo tenho Marcon, de presente botar o nenhum ouvinte candidato. no ar. Botamos no ar, é um programa de grande audiência. O Mas por ouvinte, que você ele não vai pode se colocar o seu Porque candidato? o tribunal me condena. Eu fui condenado em Mas um 2004. ouvinte candidato? Não, ouvinte ouvinte. debatendo polícia, cidadão, ministro. Não, se ele isso disser é em quem ele quer política. votar, em quem ele não quer Não, votar, não liberdade pode. de expressão te Você garante vai isso. colocar um ouvinte e não vai ter transação monetária. Nas outras 5 mil cidades do Brasil, o que vai acontecer é que vai ter dinheiro, vai ser outro tudo pago. Vai ter ouvinte de aluguel. Se der o rádio para eu queria pedir- É estranho, Eu queria- é estranho numa democracia não ser possível emitir uma opinião no rádio ou na televisão a respeito de uma candidatura. Não é estranho? É um problema cultural. Se a lei realmente proíbe, é porque existe uma razão para chegar-se a essa proibição. Sim, mas o desvirtuamento, mas é o censura. apadrinhamento, a Mas é proteção do censura. candidato. E aí o equilíbrio na Eu acho disputa, que né? o que está acontecendo é Deixa que o de existir. exercício dessa legislação, na verdade, está prejudicando o eleitor e está favorecendo candidatos, em tese, provavelmente candidatos ruins. Mas nós podemos subestimar o eleitor? O eleitor há de perceber o que o candidato está dizendo na telinha, o que o candidato fez até então. Esperemos 1º de outubro. Ministro, esperamos o intervalo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e lembrando que a entrevista desta noite poderá ser encomendada em DVD a partir de amanhã pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3081 3000. Nós voltamos num instante com o Roda Viva, que tem hoje na plateia José Bourbon Ribeiro, diretor de projetos especiais da DEDIC, empresa especializada em call center, a doutora Jade Almeida Promete, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, doutor José Joaquim dos Santos, juiz assessor da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e Felipe Scolari, advogado. A gente volta já já. Voltamos com o Roda Viva, que entrevista esta noite o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello. Em 16 anos de carreira como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já presidiu o Supremo por 2 anos, foi juiz do Tribunal Superior do Trabalho durante 9 anos e está no comando da Justiça Eleitoral pela 2ª vez. A campanha eleitoral de 2006 deverá dar mais trabalho ao ministro Marco Aurélio de Mello do que ele teve quando presidiu o TSE em 1996. Na época, ele se envolveu mais com a implantação do voto eletrônico no país. Desta vez, enfrenta um quadro eleitoral mais complexo e agravado por escândalos políticos. A expectativa é de que haverá um recorde de ações no tribunal. O TSE já vem registrando desde julho um aumento no número de representações. São candidatos contestando a campanha de seus adversários ou pedindo direito de resposta. Mas muitas ações poderão partir da própria Justiça Eleitoral contra candidatos que desrespeitarem regras e cometerem abusos. O ministro Marco Aurélio de Mello, que já criticou a propaganda enganosa de partidos e candidatos, também recomendou que o eleitor fique alerta ao que acontece na campanha eleitoral. Agora, as últimas pesquisas eleitorais indicam um desinteresse da população pelas eleições proporcionais. E a corrupção é um dos motivos principais. Vamos ver alguns depoimentos. Eu queria saber em relação aos candidatos que têm algum histórico de corrupção em mandatos anteriores, o que o TSE podia fazer para a população ser informada ou para essa pessoa não poder se candidatar? Existe possibilidade de que todos os candidatos que realmente apresentem diferença dos bens
entre o real e o declarado, se eles vão ser impedidos mesmo de participar nas próximas eleições. Ministro, a mesma questão que foi na primeira parte do primeiro bloco se coloca nas ruas da cidade. Quer dizer, isso, em parte, faz com que esse desinteresse do eleitor se manifeste, que de alguma maneira vai no sentido contrário daquilo que o senhor disse, que os eleitores têm que estar atentos e, de alguma forma, tomarem a iniciativa da punição. O senhor deu uma entrevista para a revista Isto É, recentemente, dizendo que a gente, sociedade, não pode se eximir de responsabilidade por esse quadro. Eu queria que o senhor explicasse por quê. O voto é poder. Nós somos responsáveis pelos políticos em geral. E esses políticos, eles têm uma atividade que repercute em nossas vidas. É preciso que o eleitor compreenda a importância do voto. É preciso que o eleitor compareça conscientizado e escolha realmente aqueles homens que se mostrem dignos ao exercício dos mandatos. Agora, ministro, no Brasil nós temos partido de aluguel, né? Candidato de aluguel, horário eleitoral de aluguel, né? E temos também o eleitor de aluguel, pelo visto, não é? O senhor teve aí o mérito e a coragem de apontar para o eleitor e chamá-lo à responsabilidade, né? Porque essa história de que toda a culpa pela corrupção e da impunidade é do político ou é da justiça, evidentemente não cola, né? Nós vimos ontem na televisão uma feira de produtos roubados de 1,5 km, não é? Nós temos aí, em suma, só há voto comprado porque há voto vendido e vice-versa. Só há produto, só há venda de drogas porque há mercado para drogas. E daí por diante. Quer dizer, nós estamos vivendo um quadro de corrupção em escala industrial no Brasil, né? Eu acho que se fosse usar a tolerância zero no país, não haveria prisões no mundo para deter tanta gente. Agora, então, sendo verdade alguma coisa do que eu disse, o que pode fazer a lei, o que pode fazer a justiça, se a sociedade é tão amiguinha da corrupção, se dá tão bem, né? O que a justiça vai poder fazer para mudar esse quadro? A justiça em si, muito pouco, porque, reafirmo, ela não elabora a regra incidente no caso concreto. Ela parte da regra já prevista no ordenamento jurídico. Agora nós estamos num avanço cultural. O período é alvissareiro. O período é de purificação. As mazelas estão vindo à tona e as instituições funcionam. A Polícia Federal, o Ministério Público, o próprio Judiciário, além das próprias comissões parlamentares de inquérito. Agora, é verdade isso que o senhor falou? Realmente, o Judiciário ele não tem uma faixa de criatividade, né, que é no campo da interpretação? Márcio, você sabe melhor do que ninguém que não tem. Que a resposta é desenganadamente negativa. Mas o senhor já acabaram... Nós não atuamos a partir do poder normativo. Ministro, o nosso poder é de julgar. Ministro Marco Aurélio, ou seja, transportando a lei para o caso concreto. O senhor acabaram de, praticamente, quer dizer, pelo menos jornalisticamente podemos usar isso, acabaram de revogar aquela súmula número 1 do TSE, que dizia que o sujeito, ao secor, bastava abrir o processo que estava elegível, nós tínhamos uma interpretação, e hoje não. Então, tínhamos uma interpretação anterior que o tribunal entendeu literal, gramatical. Então, e agora? E que esvaziava por completo a situação de inelegibilidade, bastando um ato do próprio interessado ingressando em juízo. Perfeito. O protocolo do judiciário não pode ser fechado. Perfeito. O que nós fizemos nessa última sessão? Nós reinterpretamos a norma e reinterpretamos para concluir que, como o poder de cautela é inerente ao judiciário, como nós temos tutela antecipada, como nós temos liminar, o interessado deveria alcançar, junto ao órgão equidistante, que é o juízo,
a providência, afastando do cenário Mas é isso que o Márcio está perguntando. Não há mais espaço para reinterpretações dessa natureza? Não foi isso, né? Exatamente. No caso da inelegibilidade, não. Porque as situações concretas estão em preceitos que não são exemplificativos, são exaustivos. Ministro, essa corrupção toda, essas ações todas da Polícia Federal mostrando que a coisa não é só no âmbito da política e da vida pública, mas também, né, são tantos escândalos, tem corrupção de todo jeito, com importação, com contrabando, com essas coisas todas de transporte rodoviário, tem corrupção de todo jeito. Como o senhor avalia assim, esse momento que nós vivemos? Qual é a parcela de responsabilidade da qualidade dos homens públicos, né? E da qualidade e do próprio caráter nacional brasileiro, e qual é a parte do sistema, né? É claro que devem existir as duas coisas, né? É porque eu quero chegar à reforma política, né? O senhor acha que nós podemos, o senhor acredita que ela será possível e que ela nos tire dessa situação de tanta degradação? Precisamos pensar numa reforma política. Precisamos pensar em uma nova lei que revele que essas pessoas que claudicaram são inelegíveis para cargos públicos. Mas enquanto não vier essa nova legislação, o judiciário fica manietado. Ele não pode ir além do direito posto. Ele não pode proceder como se empolgasse aí o direito alternativo. Ele caminharia para o justiçamento e não para o julgamento em si. E olvidaria o devido processo legal. O senhor falou de uma reforma da lei relativa à inelegibilidade. Eu estou falando de uma reforma política da forma de fazer política, das regras de fazer política. O senhor acha que pode minorar ou que nós estamos condenados por cultura e caráter a reproduzir sempre esses erros? Não, eu por exemplo, sou o senhor não acha otimista. que nossa forma de financiamento das campanhas eleitorais é indutora de delitos? Né? O senhor não acha que o nosso sistema partidário competitivo, com voto nominal, que eu voto nos atributos da pessoa e não nas ideias de um partido, também não é indutora do encarecimento das campanhas e, com isso, a busca do financiamento ilícito e, com isso, o delito? Sem dúvida, o sistema hoje de financiamento é mesclado. Nós temos o financiamento público com os recursos do próprio fundo partidário, com a propaganda eleitoral nesse período e o financiamento privado. E onde o homem coloca a mão, é sempre possível o desvio de conduta. Talvez seja o caso de se pensar num financiamento estritamente público e com normas rígidas, se aportar numerário do setor privado. Mas precisamos modificar a legislação. Terá que fiscalizar. Claro, é como o voto obrigatório. Né? O que ocorre hoje? O eleitor comparece um pouco aborrecido por ter que votar. Exatamente. Sobre esse tema em relação ao qual o senhor já se manifestou, né, 50% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha, a última delas, divulgada sábado, são contra o voto obrigatório. E 45% são a favor e só 5% não souberam opinar. Nós temos algumas opiniões de telespectadores para, digamos, encaminhar essa questão. Por que o voto é obrigatório? O que você acha da obrigatoriedade do voto no Brasil? O que você acha? Eu acho que a gente não devia ser obrigado a votar, principalmente com essas figuras que a gente tem aqui. A obrigatoriedade do voto faz com que alguns políticos levem pessoas que não estão, de repente, preparadas para o voto às urnas e elejam maus candidatos. Eu votaria com certeza. Se não fosse obrigatório, o senhor iria votar? Eu iria votar porque a gente tem que fazer alguma coisa para tentar mudar, embora eu não acredite muito nesses políticos que estão aí, principalmente os candidatos, naturalmente serão nossos representantes, mas um dia a gente acerta quem sabe, né? Há uma forte corrente de políticos e de cientistas políticos que consideram o voto obrigatório absolutamente necessário no estágio em que a democracia brasileira está. Por que o senhor pensa diferente? Eu creio que não. Eu creio que o direito ao sufrágio deve ser realmente um direito e não um dever imposto à pessoa. E devemos avançar. E aos 16 anos, o senhor acha que um jovem está apto a votar? Está com a gama de informações que ele recebe hoje em dia, ele está apto a votar. Ministro. Agora, de qualquer forma, eu preconizo, né,
o voto facultativo para todos, como um direito em si inerente à cidadania e não um dever. Ministro, nós estamos numa eleição em que o próprio presidente da República, líder folgado nas pesquisas, declara que ele mesmo não sabe ao certo quando ele é candidato e quando ele é presidente. Então eu queria lhe fazer a seguinte pergunta: o que é mais fácil, barrar os candidatos sanguessugas ou conter o poder da reeleição? O que é possível fazer para, de fato, conter o uso da máquina na eleição? Renata, a reeleição, ela não integrava a nossa história republicana e foi inserida há pouco tempo, em 96, né? E aí o que é que nós temos? Nós temos distorções de toda ordem. Nós temos essa confusão entre aquele que ocupa a cadeira e que caminha no sentido da reeleição, que acaba acionando a própria máquina administrativa. Incumbe aí ao Judiciário agir, e o Tribunal Superior Eleitoral tem agido, impondo multa, e poderemos ter futuramente até uma representação pelo uso da máquina, visando investigar o uso da máquina administrativa, o abuso do poder econômico, o abuso dos meios de comunicação. Mas não lhe parece, ministro, que na prática essa confusão é total? É uma coisa... Eu vejo, por exemplo, no trabalho da imprensa. É a mesmice, né? E aí se fica na vala comum. Mas eu reafirmo que nós estamos vivendo tempos próprios. A quadra é alvissareira. É uma quadra em que se busca realmente marchar para dias melhores, né? E devemos advertir para que não haja surpresas posteriormente. O presidente quando a justiça só um pouquinho, Márcio, só um pouquinho. Eu queria tomar uma posição mais rígida. Então, eu só queria que o senhor reiterasse, quer dizer, o TSE está agindo e poderá continuar agindo independentemente, quer dizer, do período eleitoral? E poderá ser algo nós a posteriori? poderíamos ter a apresentação de uma representação pelo Ministério Público, por uma coligação antagônica, por um partido político antagônico, por um candidato antagônico. E o Judiciário atuará, e atuará de acordo com os elementos coligidos, com as provas do processo. O presidente da República pode vir a ter a candidatura cassada? E por que não? Ele é, acima de tudo, um cidadão. Ele se submete às leis em vigor. E o senhor acha isso provável com esse abuso todo? No contexto, não, eu ainda não me defrontei com o caso concreto. Vou esperar o caso concreto chegar à bancada e aí julgarei. Agora, há vários governadores que abandonaram o posto para concorrer à eleição, né? Quer dizer, à reeleição. O presidente da República não se valeu dessa prerrogativa, que ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem o direito de permanecer no cargo. Aqueles que se afastaram por foro íntimo, por uma conclusão e por um apego maior a um certo direcionamento. O problema da reeleição é mais a falta de regulamentação ou a reeleição em si? A reeleição em si. Mas nesse caso, pelo fato de não fazer parte do preceito republicano, então também não mudaríamos nada. O voto eletrônico não faz parte do preceito republicano. Aí seria um imobilismo. As coisas são diferentes. Não, mas... Você tem envolvimento no voto eletrônico da urna, da máquina, da informática. E já no caso da eleição, você tem o envolvimento do homem. Realmente, as normas em vigor da Constituição não preveem o afastamento, a desincompatibilização do cargo para concorrer à reeleição, mas é a regra do jogo. E nós verificamos que, às vezes, como o próprio presidente da República, com fidelidade intelectual, reconheceu, as figuras se confundem. Presidente da República e candidato à reeleição. Então, o ideal seria fazer a regulamentação e o presidente desincompatibilizar do cargo para disputar a reeleição. Não é acabar com essa reeleição, porque tem muito governador que pôs um laranja, um preposto no cargo, que está fazendo mais uso da máquina do que ele pessoalmente ainda está legitimando. Não, ele deixou o cargo. Tem casos aí pelo Brasil. É sempre possível o desvirtuamento. Agora, claro, que ele vindo à tona, o Judiciário atua. E atua e chega à conclusão sobre a inelegibilidade, a cassação do registro, a cassação do diploma e até a impugnação ao mandato. Como? O senhor é a favor do fim da reeleição? O senhor acha que faz mal ao Brasil? Eu creio que há um convencimento geral quanto
a maior soma de aspectos negativos, considerada a tradição brasileira. E mais dia ou menos dia nós vamos voltar ao sistema anterior. De onde o senhor tirei esse convencimento geral? Porque para mim é estranho. O senhor não tem um convencimento sobre outras coisas, que a população está absolutamente crente de que é preciso agir dentro desse convencimento geral, a começar pela questão da justiça eleitoral, das coisas que a gente está discutindo aqui no primeiro bloco. Eu coloquei opiniões considerado o direito posto como juiz. Agora, como cidadão, eu tenho o direito de imaginar que voltaremos ao sistema anterior. Ministro Marco Aurélio, outra vez o radialista vem aqui fazer uma súplica ao senhor como cidadão, como homem respeitado nesse país. A legislação eleitoral não só manietou o rádio, como acabou com a prévia eleitoral no rádio, que era um negócio histórico. Toda vez que nós vamos, Paulo Marcum, o repórter Anchieta Filho vai questionar o ouvinte, ele tem que ler esse texto aqui. De acordo com o artigo 19 da Resolução 21576 do Tribunal Superior Eleitoral que o senhor preside, estamos fazendo uma enquete que é mero levantamento de opinião, sem controle de amostra, não utilizando método científico para sua realização. Quer dizer, o locutor começa dizendo que o programa é uma droga, que não vale nada. E aí faz a pergunta. Ora, historicamente, a Rádio Jovem Pan, quando foi na eleição de Jânio Quadros, todos aqui vão se lembrar disso, todos os institutos de pesquisa deram vitória de Fernando Henrique Cardoso, que foi capa de revista sentado na cadeira da prefeitura. E o Jânio pegou aquele rodiazol e aspargiu lá na cadeira. Na eleição da Erundina, às 17h21, eu fui para o ar, meu chefe era o saudoso Fernando Vieira de Mello, para indicar que a Heloísa Erundina estava eleita, quando todos davam a vitória de Paulo Maluf, o segundo lugar era João Leiva. E a nossa prévia eleitoral da Rádio Jovem Pan dava Jânio Quadros lá atrás e deu Erundina nos últimos dias dessa eleição. Agora o rádio tem que dizer que só a pesquisa dos institutos é científica. Quando eu aprendi, eu também tenho o diploma da Faculdade de Direito, ministro Largo São Francisco, graças a Deus, fui aluno de Gofredo Silva. Gloriosas arcadas. Que ensinava que ciência dá a causa das coisas. Isso era a lição do Gofredo. Sim, mas nesse caso concreto, como é que a lei regedora das eleições é explícita ao excluir participações de terceiros. Só os institutos podem realmente adentrar o mercado. O senhor concorda que o rádio, então, tem que ler esse texto da resolução do TSE? Considerada a legislação opção política legislativa que já ocorreu, considerada a Lei 9.504/97, não se tem como sair disso. Como é que o senhor explicaria que o Instituto usa método científico se ele erra? Que ciência é essa, ministro? Mas o erro é sempre possível. Mas, o que eu quero dizer é que a limitação aos institutos decorre da 9.504. Uma lei científica errada, ela foi elaborada pelo Congresso. Não, eu falo na questão do Instituto de Pesquisa da Vitória de Fernando Henrique, cientificamente, sim. E ganhar um Jânio. Que ciência é essa? Quanto ao aspecto fático, é que se fez referência a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral não cria o direito. Ele parte do direito... A resolução é do TSE. Sim, é do TSE, mas está calcado na lei. A limitação advém da própria lei. Ministro, eu gostaria que Vossa Excelência mudasse de opinião, como tem mudado, às vezes, de forma grandiloquente em algumas decisões que o senhor tomou. Sinceramente. Eu sou apenas um juiz, né? E, evidentemente, eu tenho que observar a ordem jurídica, interpretando-a para alcançar a realização da própria justiça. Não posso, evidentemente, fechar o que se contém na legislação para adotar um critério de plantão que pense mais justo. Né? Concordo. Ministro, vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu queria lembrar ao telespectador
que pelo telefone 3081-3000, código de São Paulo, ou pelo site www.culturamarcas.com.br, ele pode adquirir os 3 exemplares do livro O Melhor do Roda Viva, que são 60 das entrevistas mais importantes do programa, feitas na área de poder, que é política e economia, internacional e cultura. Nós voltamos num instante com o programa que esta noite é acompanhado na plateia pelo desembargador Marcos César Miller Valente, vice-presidente e corregedor regional eleitoral de São Paulo, Antônio Penteado Mendonça, advogado e membro da Academia Paulista de Letras, Cacilda Afonso Ferreira, apresentadora do programa Contraponto da TV Justiça, e Manuel Alceu, advogado e ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. A gente volta já já. O Roda Viva entrevista esta noite o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello. Ele é o responsável pelo processo eleitoral deste ano, que mobiliza quase 126 milhões de eleitores e 19 mil candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, 3 deles do Supremo Tribunal Federal. Só os ministros vindos do Supremo é que podem concorrer à eleição para a presidência do TSE. O mandato é de 2 anos. Marco Aurélio de Mello assumiu em maio deste ano, devendo permanecer no cargo até 2008. No site do Tribunal Superior Eleitoral é possível conhecer o organograma da Justiça Eleitoral e ver a relação dos tribunais regionais eleitorais em todo o Brasil, com endereços e telefones. Também estão disponíveis vários serviços online, onde o eleitor pode consultar locais de votação e fazer a justificativa eleitoral. Pode ainda consultar a relação de candidatos, confirmando nomes, números, partidos e coligações. A novidade este ano é a consulta ao financiamento de campanhas de candidatos e comitês. Há também uma página com formulários, onde doadores e fornecedores informam os valores de doações e despesas com candidatos. É para dar mais transparência à origem e ao volume de dinheiro nas campanhas. Ministro, pelo Brasil inteiro, onde eu tenho feito palestras aí sobre o programa Roda Viva, eu ouço a mesma pergunta. Eu tenho a resposta para ela, mas eu queria ouvir do senhor, que é a seguinte, é a pergunta de por que a democracia brasileira não dá a possibilidade da escolha de não votar. Roberto, estudante de Direito de Campinas, que diz que não gostaria de votar, que votaria nulo. A mesma pergunta é, por que a máquina de votar não tem o voto nulo ou voto em branco com direito do cidadão Sérgio, da cidade de Araras, e também José Ricardo das Chagas Monteiro, de Santos, São Paulo, o motivo pelo qual não se ensina como se pode anular o voto e o que significa votar em branco. O voto é anulado a partir do momento em que se digite na urna, e isso não deve ser feito porque é uma fuga, o número de um candidato inexistente. Aí nós não temos o cômputo do voto. Quando se digita apenas de forma errônea o número do candidato, mas se acerta os 2 primeiros algarismos, o voto vai para a legenda. E a história que circula de que se a gente tiver mais votos nulos do que votos para um candidato, a eleição está anulada. É fato? Nós temos uma regra que advém da Constituição Federal e diz respeito às eleições majoritárias para os cargos de governador e presidente da República. Aí o eleito precisa alcançar 50% dos votos válidos. A par dessa regra existe uma outra, que é linear, que também repercute nas eleições proporcionais. Se os votos nulos e brancos alcançarem mais de 50%, nós temos a insubsistência do pleito. Mas eu não acredito que isso ocorra. A época é de definição. O eleitor precisa se definir e não simplesmente projetar no tempo essa definição para uma outra data. Ministro, de tudo que o senhor pôde ver nesse seu segundo mandato na presidência do TSE, o senhor
tem convicção de que a urna eletrônica é confiável? É confiável. Eu diria que de 96 para cá, quando houve o implemento do sistema, nós não tivemos uma impugnação séria. Mas não houve cidades em que houve mais votos do que eleitores na cidade? Não. Nós tivemos situações concretas de inserção de eleitores em certas sessões, em certas zonas eleitorais. Mas isso se resolve em outro campo. Não no campo do defeito ou da vulnerabilidade da urna. A urna ela está submetida a um sistema de auditagens permanentes. A urna ela recebe os votos, eles são criptografados e passados diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral e, em se tratando das eleições gerais, nacionais, para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, houve uma decisão no sentido de não liberar as atas dessa auditagem para os fiscais de partido por parte do TSE? Não tenho conhecimento. E se houve, evidentemente, aí não se primou pela transparência. Ministro. Sob a minha direção, nós teríamos a divulgação, porque não há norma alguma que impeça essa divulgação. Ministro. E a publicidade é a tônica da administração pública. Ministro, há uma campanha do TSE no ar, no momento, talvez o telespectador tenha até visto uma das peças agora no último intervalo do programa, uma campanha pelo voto consciente. Um dos slogans é pense, vote, o Brasil é tão bom quanto o seu voto. Se eu não me engano, há variantes das peças, o seu voto é tão bom quanto o seu presidente e tal. Essa campanha foi recebida com alguma confusão, houve até quem enxergasse algum cunho situacionista na mensagem, pró-candidatos que já estavam nos cargos e tal. Você não acha que a mensagem foi um pouco confusa, não, ministro? Não, eu acho que ela está muito clara. E se ela sinaliza alguma coisa, é a atenção do eleitor para a quadra vivida. Ela é contrária, inclusive, àqueles que claudicaram e tentam a reeleição. Agora, a moeda tem duas faces. Seu voto é tão bom quanto o seu presidente. É difícil realmente imaginar-se uma campanha institucional, né, que não seja passível de interpretações distorcidas. O que a campanha reflete é que a boa escolha depende muito do eleitor, dele comparecer devidamente conscientizado e após ter examinado o perfil dos candidatos. Mas, ministro, em relação à eleição proporcional, e eu não quero voltar ao debate que se estabeleceu no primeiro bloco, que acho que é relevante, mas tem um pouco do nosso interesse, nós jornalistas, em defesa até do cidadão, obviamente. Na eleição proporcional, a imprensa, principalmente a imprensa escrita, que tem condição de fazer isso com mais espaço, tem registrado muito claramente mensaleiros, sanguessugas, denunciados de toda a espécie e até que movimento esses candidatos estão fazendo em busca da reeleição. Candidatos que, inclusive, renunciaram para escapar da cassação e depois hoje estão buscando a reeleição como a lei permite. No entanto, eu fico pensando que espaço o eleitor tem para conhecer os candidatos que não disputaram eleições anteriores, que se colocam hoje pela primeira vez, né, na busca de um espaço no Legislativo e que não tem como se apresentar, salvo naquele horrendo desfile de pessoas que falam 10 segundos na televisão e dão um recado numa mistura que é absolutamente surrealista. Presumindo o que normalmente ocorre. Vendo em um candidato novo uma figura que se propõe realmente a servir e não a se servir do cargo público. E quanto àqueles que estão aí acusados, evidentemente caberá ao eleitor a triagem. E lamento que os veículos de comunicação não cheguem a todos os eleitores. Ministro, supondo que esses corruptos, mensaleiros, sanguessugas, passem pela justiça, sejam eleitos e depois condenados ou denunciados no processo crime, em que momento que o tribunal pode cortar essa diplomação de deputado?
Há uma norma contida na Constituição Federal que, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, tem-se a suspensão dos direitos políticos. Aquele que esteja com os direitos políticos suspensos não pode exercer um mandato. Então, a simples denúncia não impede que ele continue legislando? No passado, impediu, considerada a Lei Complementar número 5. O recebimento da denúncia era motivo para se concluir pela inelegibilidade. Hoje, não. A Lei Complementar exige uma sentença condenatória da qual não caiba mais recurso. Ministro, o senhor Com 80 réus, imagina onde vai isso. O senhor não... Quando o mandato estará exaurido. Ministro, o senhor não exige muito do eleitor, enquanto isso a Justiça Eleitoral oferece tão pouco. Por exemplo, nós estamos conversando aqui há não sei quanto tempo, e acho que o eleitor em casa está se perguntando se o fato de alguém ser proibido de disputar uma eleição o impede de fazer a devida defesa, ou cerceia a defesa dele num processo de sanguessuga ou sei lá, mensaleiro, o que quer que seja. Se nem isso a justiça reconhece, o senhor não está exigindo demais do eleitor não é em troca? Não é a justiça que reconhece ou deixa de reconhecer. É a legislação de regência. E aí ou nós fechamos para balanço, isso aí é impensável, seria um retrocesso, ou então vamos marchar e vamos buscar uma legislação mais rigorosa. Ministro, por favor. Nós falamos rapidamente sobre a necessidade de mudar muitas regras e ritos do sistema político, reforma política, né, em suma. Há pouco tempo foi suscitada pelo presidente da República, por alguns juristas. Agora mesmo alguns empresários disseram que a proposta nasceu, foi entre eles, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS. Mas, em suma, a proposta de uma constituinte exclusiva para se fazer uma reforma política. Essa proposta esbarra em cláusula pétrea, ou seja, ela, se politicamente viabilizada, ela não choca com a Constituição. O poder constituinte que viria seria um poder derivado da Carta em vigor. Agora, o problema para mim está em se pensar que poderíamos ter dias melhores no Brasil simplesmente com novas leis, com uma nova Constituição, sem amar-se a Constituição que está em vigor. Quando o que nós precisamos no Brasil é de homens, principalmente homens públicos, que observem a legislação em vigor. Mas eu quero dizer, existe essa figura de uma constituinte para fazer só um capítulo? Constituinte específica para mediante emenda, nós temos os obstáculos contidos na Carta atual. Eu repito, a Constituição de 1988, ela resultou da passagem do regime de exceção para um regime democrático. Sim, mas era uma constituinte apontou-se para que fazer o poder tudo, constituinte seria originário. O que vier agora, sem uma virada de mesa, sem uma revolução, ruptura, sem ter-se até mesmo a divisão do território brasileiro e o surgimento de um outro país, será será uma normatização constitucional por emenda. E aí nós temos a vinculação ao que está na Carta de 88. Ou seja, nós temos aquelas matérias contidas no artigo 60 que não podem ser objeto de emenda. Ministro, vamos fazer mais um rápido intervalo. E eu lembro que o Roda Viva desta noite, como todos os outros da série, mais de 1000 programas, Roda Viva completa 20 anos agora, no final de setembro, podem ser encomendados em DVD. Para isso, você deve fazer o pedido pelo site www.culturamarcas.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 30 81 3000. O programa desta noite está sendo acompanhado na plateia pelo Dr. Ayrton Soares, advogado, sócio-diretor da Ribeiro Soares e Gerardi Advocacia e Associados, Eliana Passarelli, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pelo desembargador Paulo Henrique Barbosa Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e por Carla Costa, jornalista. A gente volta já já.
Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio de Mello. Ministro, a infidelidade partidária é tema recorrente em qualquer discussão sobre a legislação eleitoral. O troca-troca de partidos impede que deputados sejam identificados com a legenda. Vamos ver algumas questões aí na rua. Acompanhar tudo o que está passando nos horários políticos. E, assim, eu tenho um pouco de... Eu gostaria de saber mais, assim, de muitos partidos que eu não sei nem de onde surgiram esses partidos. Gostaria de saber o que a obrigatoriedade de uma fidelidade partidária mudaria no processo eleitoral brasileiro. São cerca de 25. Né? Ministro, o que o fim da infidelidade mudaria no sistema eleitoral? Pode mudar alguma coisa? Como é que se muda? Fortaleceria os partidos políticos, o que seria muito bom, porque teríamos não uma eleição calcada no candidato em si, mas no partido, no programa do partido, no que é sinalizado pelo partido. Mas o senhor sabe que eu andei agora por vários estados brasileiros aí e fiquei absolutamente chocado com a salada partidária. Há candidatos do PSDB apoiando gente do PT. Há candidatos do PMDB apoiando gente de tudo quanto é partido. Quer dizer, apesar da verticalização, o fato é que é difícil explicar para quem não acompanha o processo político que tipo de casamento tem surgido na eleição. Quer dizer, com isso aí, a possibilidade dos partidos serem algo consistente não cai por terra? Cai por terra e veja você, nós temos uma emenda constitucional para viger a partir da próxima eleição que libera totalmente as coligações. Ao invés de se buscar realmente uma fidelidade maior aos programas, às composições, percebendo que o Brasil é uma federação, é um país de extensão continental, mas país único, se caminha para essa liberdade maior. Agora, creio que virá fatalmente uma reforma política. O senhor é candidato a presidente da República? Ou pensa nisso? Em ser um dia candidato a presidente da República? Quando eu estava na Nacional de Direito, eu não me imaginava sequer juiz. E hoje eu sou um juiz 24 horas por dia. Mas isso Gosto tem um tempo imensamente do que faço. Completei tempo para me aposentar e sair, quem sabe, para a advocacia, concorrendo com meu colega Manuel Alceu, né? Na banca de clientes. Completei tempo e o nosso sistema é falho. Aos 49 anos, eu esperaria a expulsória. E se for majorado o período, a idade hoje prevista de 70 para 75, eu ficaria até os 75 anos. Beleza, por favor. Não há função que gratifique, talvez a de médico, mais do que a função de julgar os próprios semelhantes e os conflitos envolvendo os semelhantes. Eu amo o que eu faço. Que bom, ministro. Ministro, há poucos dias, no início do processo eleitoral, eu acho que o TSE até, digamos assim, se violentou um pouco ao aceitar uma lei eleitoral votada pelo Congresso fora do prazo regulamentar para incorporar ao processo normas que tornassem as eleições mais transparentes e mais baratas, sobretudo. No entanto, nós temos visto aí pelos estados, um deputado até me disse que esses dias vai levar um dossiê ao senhor, o deputado Chico Alencar do PSOL, que está com um dossiê pronto para te levar, mas nós todos já observamos isso, o jeitinho brasileiro acabou prevalecendo, né, e neutralizando boa parte daquelas regras da nova lei eleitoral. Né? Por exemplo, outdoors estão proibidos, a não ser que o dono da casa concorde em ter lá um chamado cartaz grande. Todas as casas do Brasil, sobretudo as de subúrbio, tem assim lá, essa família apoia fulano de tal, como se fosse uma manifestação espontânea, mas são espaços vendidos, né, que os candidatos estão comprando nas casas, sobretudo em casas de subúrbio e casas de bairros mais pobres. Há evidências muito grandes disso. Hoje mesmo, a Folha de São Paulo tem uma matéria sobre cabos eleitorais remunerados. Brasil afora tem cabos eleitorais remunerados. Né? Que eu lhe pergunto, sem falar no Caixa 2, que nós não sabemos. A prestação de contas pela internet se limita a saber como foi a arrecadação. Mas a gastação. Né, nós não sabemos, assim,
essa é aquela arrecadação legal e se há, além dela, a arrecadação ilegal, não contabilizada. Eu sei que a Justiça Eleitoral tem suas limitações, mas o senhor disse muitas vezes aqui hoje assim, nós estamos manietados, subjugados pelos rigores, né, pelos limites da lei. Então, nós não precisamos de um órgão de fiscalização eleitoral mais executivo, que não seja esse, dependente apenas da aplicação da lei? Há casos, né, em alguns países em que a Corte Eleitoral, que tem um caráter diferente da Corte brasileira, que é um órgão do Poder Judiciário, né? Nós temos vários casos. Portugal é diferente, não é da Justiça Eleitoral, o México não é, mas que é um órgão independente, porém mais fiscalizador, que ele pode, em cima do processo eleitoral, e ver se o candidato está gastando, está fugindo muito do padrão, né? Ele está gastando muito mais com sinais exteriores de uma campanha cara, de uma campanha muito rica, ou dessas burlas como essa que eu estou lhe apontando. Será que não está esgotado esse modelo de justiça eleitoral que o TSE representa como vigilante da lei, mas nós não estaremos precisando de outra coisa? Ministro, deixa eu só embarcar uma pergunta de carona na pergunta da Tereza. O escândalo do mensalão não teria revelado, entre outras tantas coisas, a falta de instrumentos, a incapacidade da Justiça Eleitoral de fiscalizar o financiamento de campanhas? Ministro, eu adendo mais um detalhe. Estamos encerrando. Pelo seguinte, o cabo eleitoral é um bem, ministro. É importante, seria importante essa fiscalização. Na verdade, na longa periferia de São Paulo, é o tráfico que domina. É o criminoso que está dominando e mandando botar a placa do político dele nas casas das famílias mais pobres de São Paulo. Viu, ministro? Mas não é generalizado. Ministro, por favor. O problema é favor. seríssimo. Agora, voltemos à tecla inicial. A Justiça Eleitoral, ela atua mediante provocação. Ela não tem fiscais na rua. Fiscais são os partidos. Fiscal é o Ministério Público. E se apresentada representação pelo descumprimento, quer da lei atual, 11.300, quer da lei modificada pela 11.300, que é a lei de 97, logicamente a Justiça Eleitoral, nessa quadra, principalmente, atuará e atuará com todo rigor. Agora é preciso que a matéria seja levada à Justiça Eleitoral. Nós não atuamos de ofício sem provocação. Ministro, só para a minha última pergunta... Porque nós somos ao mesmo tempo polícia, Ministério Público e órgão julgador. Só para eu, agora não é nem disso aqui, mas só assim, o ministro do Supremo, da Suprema Corte, ex-presidente do Supremo, 2 vezes presidente do TSE, para o senhor, nada é superior ao direito do transitado e julgado? Não, até mesmo o direito transitado em julgado pode ser impugnado, desde que se entre com a ação competente dentro dos 2 anos. Na Justiça Eleitoral, 120 dias. E mesmo assim restrita a matéria a caso de inelegibilidade. Ministro, última pergunta mesmo, o tempo nosso acabou, a resposta eu queria curta apenas para o registro histórico. O senhor esperar, eu sei que o senhor espera. O senhor acredita que o próximo Congresso será melhor do que esse? Eu sou um homem, até por criação, otimista. Eu acredito que o eleitor comparecerá no dia 1º de outubro conscientizado. Eu não subestimo a inteligência alheia. E haverá a triagem quanto àqueles que ocuparão as cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado da República, numa renovação nesta última casa parcial. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte nessa empreitada, obrigado aos nossos colegas entrevistadores e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.